Há 40 anos em Santa Helena, Tessaro Agropecuária oferece produtos e serviços para o homem do campo. Medicamentos veterinários, ferramentas, rações, completa assistência técnica, oficina, além de artigos para pesca, camping, linha pet e muito mais. Bem, nós temos tido contato com esses boletins de ocorrência, onde são noticiados esses crimes. Na maioria das vezes são crimes de furto em residências e também na área rural. A maioria dos objetos furtados é de pequeno valor. São botijões de gás, objetos que estão no interior dessas residências. E esses boletins de ocorrências, então, são encaminhados para a gente. Nós temos tido contato diário e ali verificado situações e ou circunstâncias que nos possibilitem, então, dar início a essas investigações. Todos esses boletins são analisados. A maioria deles são boletins que não têm autoria definida. Então, são feitas outras diligências para tentar se chegar à identificação desses autores. Nos casos em que há autoria definida ou suspeita de autoria, a Polícia Civil, então, procede à intimação dessa pessoa suspeita para que ela possa vir prestar esclarecimentos. E desencadeamos, então, o restante dessas diligências. Nós contamos também com o apoio da população no sentido de formular denúncias anônimas aqui à delegacia e que possam nos auxiliar, contribuir na elucidação desses crimes. Bem, o que nós temos de informações são que a maioria desses furtos, eles têm uma relação próxima, assim, de circunstâncias. E, na maioria das vezes também, os autores são pessoas de condições socioeconômicas baixas, são usuários de entorpecentes, até mesmo pessoas que reincidem na vida do crime. Também há a participação, em alguns casos, de adolescentes, ou seja, os menores infratores que acabam, então, subtraindo esses pertences e revendendo para a compra de entorpecentes ou para outros motivos. E aquelas pessoas que, de certa forma, adquirem esses produtos sabendo da procedência ilícita, incidem no crime de receptação. Então, aqui fica o alerta para aquelas pessoas que acabam adquirindo essas coisas que são produto de crime, que elas também incidem no crime de receptação, mesmo que desconhecido o autor do furto. Bem, alguns objetos, esses autores desses furtos procuram dispersar rapidamente, ou levando para outros municípios, ou para outros distritos, ou até mesmo para a zona rural aqui do município. Então, eles procuram se desvencilhar rapidamente do produto do crime, ou seja, trocando por entorpecente, ou revendendo por um preço abaixo do de mercado, no intuito, assim, de se desfazer do flagrante. É uma circunstância que nós temos tido uma certa observação e que, caso essas pessoas sejam abordadas de posse desses objetos, que irão incidir no crime de receptação. Bem, nós temos algumas circunstâncias em que esses autores acabam sendo presos em flagrante. Nessas ocasiões ocorre a condução dessas pessoas aqui à unidade policial, seja pela Polícia Militar, também pela própria Polícia Civil. Nós tivemos alguns casos recentes onde o celular que foi subtraído, houve diligências e o autor do furto acabou sendo preso em flagrante em virtude da localização que o aparelho celular nos proporcionou. Em outros casos também, aqui na região central da cidade, um indivíduo que havia furtado uma carteira, uma bolsa, uma chave de uma vítima num restaurante aqui, também acabou sendo detido nessa ação das forças de segurança. E o que nós temos tido é a instauração de inquérito policial e, nesse inquérito policial, realizadas essas diligências. Nós também contamos, como eu disse no início da entrevista, com o apoio da população no sentido de fornecer à Polícia Civil informações e ou denúncias que nos possibilitem, então, chegar à autoria delitiva. Bem, na realidade, o que nós temos percebido é que, na maioria das vezes desses furtos, os autores se aproveitam da distração de algumas vítimas. Então, a comunidade de Santa Helena e dos distritos em torno devem se precaver, adotando cautelas, medidas de segurança para minimizar ou impedir a prática dos furtos. Então, sempre ter cautela com objetos pessoais, com as residências, manter essas casas trancadas, dotá-las de equipamentos de segurança, possibilitar um contato com vizinhos. Esse contato com vizinhos é de extrema importância, pois
Quaisquer deles podem denunciar uma atitude suspeita, um indivíduo suspeito que esteja rondando a casa, procurar sempre as autoridades policiais para noticiar esses furtos, ou seja, adotar cautelas quanto ao patrimônio dessas pessoas, pois os autores se aproveitam do momento de distração ou do momento em que a casa está desguarnecida e, com isso, eles acabam, então, achando meio de praticar o crime de furto. Bem, o que nós temos percebido é que essas estatísticas, por hora, elas podem ter acréscimos ou também decréscimos. Não há um padrão certo e definido do quantitativo de ocorrências. Em algumas ocasiões, essa situação pode levar a um certo acréscimo de ocorrências, dadas algumas circunstâncias. Nós temos também fatores socioeconômicos, de personalidade do próprio indivíduo, culturais, de escolaridade. Tudo isso influencia nessa dinâmica criminosa. Até mesmo a percepção do indivíduo em relação ao ambiente onde ele vive, tudo isso pode aumentar ou até mesmo diminuir a estatística criminal. O que nós temos em Santa Helena percebido são padrões de ocorrência, de certa forma, lineares no que diz respeito ao crime de furto, que é a subtração de objetos sem a violência ou grave ameaça. Pois no caso de violência ou grave ameaça já caracteriza o roubo. Então, em Santa Helena, o que nós temos percebido, geralmente é o crime de furto, que é a subtração de objetos de forma clandestina ou até mesmo por arrombamento ou escalada a essas casas. Então, não há assim uma linearidade, podemos dizer. Há momentos em que há um aumento ou há uma diminuída, e a prisão e identificação dessas pessoas também são fatores que podem contribuir de forma a diminuir essas ocorrências, pois na maioria das vezes os autores dos furtos são pessoas que já têm um histórico criminal e eles acabam então até mesmo reincidindo nessas práticas delitivas. Atendimento personalizado e profissionais que garantem a segurança e qualidade que você precisa. Instalação de ordenhadeiras. Cansis e suporte oferecido por quem entende do assunto. Tudo para a linha leiteira. Parceria com marcas renomadas como MSD Saúde Animal, Husqvarna e Eurolate. Oferecendo o que há de melhor para o produtor rural. O Tessaro trazendo a tecnologia para nós aqui dentro da propriedade. Sim, graças ao Tessaro temos essa ordenha. Tessaro, muito mais que uma agropecuária. Rua JM Madaloso, no centro. Telefone 3268-1290.